Deixa eu falar um pouco sobre Zubeldia, que está um pouco mais light na beira do campo. É um treinador que é muito agitado, tem batido recordes de cartões amarelos e está assim segurando um pouco a onda para ver se dá uma acalmada nessa questão aí dos cartões. Será que o Zubeldia está mudado? Eu quero trazer alguns bastidores para vocês. Bom, Zubeldia, hein? Ó, vou trazer algumas imagens aí dos bastidores que a gente gravou, né, no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. E é um Zubeldia mais light, é um Zubeldia mais tranquilo. Eu percebi que o Zubeldia estava se segurando em relação a reclamar, em relação a ficar agitado na beira do campo, não sair da área técnica. Teve um determinado momento que até ele deu uma bronca num auxiliar, que um dos auxiliares dele sai da linha da área técnica e ele fala, volta aqui, ó, estão de olho em você. Até mesmo na questão da reclamação, eu vi que o Zubeldia naquela partida contra o Goiás, ele só saiu mesmo para reclamar quando teve a expulsão, quando o árbitro foi no VAR e tal. Então o Zubeldia tá se segurando, tá um pouco mais light, tá tentando entrar no eixo, né, para ver se diminui um pouco a questão dos cartões, para ver se, né, essa questão toda de recorde, é o técnico com mais cartões, já desfalcou o São Paulo em algumas partidas e tal. O Belmonte, a direção, o departamento de futebol do São Paulo, eles entendem, né, a cúpula são paulina, entende que, assim, é uma situação que é do jeito do Zubeldia, né, não é porque, tem que conversar com o cara, puxar a orelha do cara, não, é uma coisa que naturalmente o Zubeldia vai entender e vai naturalmente encontrar o tom dele. Então o Zubeldia tá um pouco mais light, tá dando uma segurada e tal, pelo menos foi assim no jogo contra o Goiás, para dar uma segurada nessa questão ali e obviamente o jeito do Zubeldia ele não vai mudar, ele é agitadão mesmo, ele é um cara mais intenso e isso não vai fazer com que o cara fique amarrado ali na beira do campo, mas evidentemente cometer exageros é algo que o Zubeldia tem tratado e esse jogo do Goiás é um exemplo. A gente mostrou aí para vocês imagens aí do Zubeldia, tal, vai, volta, enfim, sem aquela coisa assim para chamar atenção, falar, gesticular, muitas coisas e tal. Então o Zubeldia, claro, evidentemente não vai mudar o jeito de ser, mas também se adaptando ali ao que é o comportamento e dentro da área técnica, aquela coisa toda. Os dirigentes entendem que não tem bronca, multa, nada disso, mas obviamente desfalcar o São Paulo como está desfalcando, isso é ruim pro dia a dia, pro trabalho, para quem tem ali um treinador que se representa na beira do campo e é o caso do Zubeldia. Certo? O que vocês acham? Acho que ele tem que estar mais light mesmo, segurar um pouquinho mais a onda para não desfalcar o time? Deixa nos comentários aqui. E o Theo Salles também mandou R$2 para perguntar se o São Paulo também não está interessado aí no Michael. O Theo Salles e todos os amigos da live, vocês não viram um jogador que estreou ontem, um reforço? Você viu esse reforço que estreou ontem? O Eric? Que é de beirada de campo? O Eric. O Eric deixou uma excelente impressão para o Zubeldia. E assim, é um jogador útil. Assim, você vai falar, o que você prefere, Michael ou Eric? Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o Michael, porque o Michael é mais experiente. Sim. Hoje, o que você escolhe hoje pro teu time? Michael, mais consolidado. Mais consolidado, mais experiente, aquela coisa toda, campeão brasileiro, enfim, outros títulos, jogou em Flamengo, né, camisa pesada, torcida, pressão. O próprio Michael sofreu pressão da torcida do... Caramba, demorou para engrenar, né? Então, assim, eu hoje, para uma Copa, para jogos de Copa, Campeonato Brasileiro, jogo difícil, Michael. Mas o São Paulo, já que a pergunta é específica do São Paulo, é o Eric que deixou uma boa impressão. Aí você precisa do Michael? Pagar uma grana? Eu preciso pagar uma grana dessa num volante, ou no lateral esquerdo. Não, e aí, sendo bem sincero, o Michael normalmente joga pela esquerda, onde o Ferreirinha tá bem, e pra mim, Ferreirinha e Michael, mesmo nível. Já que a gente entrou no tema Corinthians aqui, André, vamos dar sequência aqui, antes de trazer todos os bastidores aí sobre a rescisão do Rames Rodrigues e tudo mais. A gente vai voltar no tema São Paulo. Exato, a gente vai voltar ainda. O Vitória vai contratar alguém? Está tentando Moreira e Rodriguinho, né? Emprestados pelo São Paulo. Reviravolta? Ontem eu andei falando nos corredores do Morumbis
E me disseram que assim, possivelmente, ainda não está cravado, ainda estão vendo e negociando, mas possivelmente o Moreira fique, O Moreira pode ficar, então. não vá Mas para o Vitória. o Rodriguinho mantém. O Rodriguinho ainda está numa negociação, mas assim, e vou dizer para vocês, hein? O próprio Moreira sabe da repercussão que deu quando o torcedor de São Paulo ficou pé da vida quando viu que ele iria ser emprestado. Ele está acompanhando a repercussão da possível ida dele para o Vitória. Não que ele, Moreira, vá dar um passo atrás, mas ele está acompanhando. O São Paulo ainda não tem convicção se libera ou não o Moreira. Essa é a real. Então pode ser, não estou cravando aqui, mas existe a possibilidade do Moreira não ir e as negociações com o Moreira serem encerradas e o Vitória. Mas vamos falar então de Rames Rodrigues, André Hernan, que você teve dor de cabeça ontem na rede social X, né? O pessoal tá maluco. Acostumado. A pergunta acostumado. mais do que necessária que o Hernan fez ali pro Caleri. Tem que saber, o Rames Rodrigues passou um ano sendo tratado como, nossa, quando ele jogar, enrolando para se reapresentar, tem que perguntar para um dos líderes do elenco, sim, o que ele acha sobre a saída, tá certíssimo. E o Caleri respondeu muito bem também. Gostei da resposta do Caleri também. Não, e com todo respeito, por exemplo, não seria uma pergunta que caberia, por exemplo, para o Eric. Exatamente. Não caberia para o Bobadilha. Mas para um dos capitães do time, pô, tem mais que fazer. Liderança, o cara que fala grosso ali no vestiário, ídolo. O Caleri é ídolo da torcida. Quem é ídolo? O cara que tem identificação, o cara que se identifica com o clube, o cara que ama o clube e o cara que conquistou títulos pelo clube. O Caleri tem tudo isso. Então o Caleri é ídolo. Exatamente. Inclusive eu quero provocar o chat. Caleri é ídolo ou não? Pô, se não for... Mas... Põe aí nos comentários aí. Porque é o seguinte, Rames, o pessoal quer saber, ele abriu mão de tudo, como é que foi? Na esteira do cupom de desconto, o Rames abriu um QR Code ali para o São Paulo. Cupom Rames 55? Rames 55, 5 mais 5, né? A questão toda foi assim, o departamento de futebol e o departamento jurídico de São Paulo foram muito assertivos nessa negociação. Por quê? Os empresários do Rames entraram em contato com o São Paulo para tentar acelerar a rescisão. Vamos assinar. Aí o São Paulo, como poucas vezes, aqui vai até uma crítica, se quiserem, é uma crítica que eu estou fazendo. Como poucas vezes o São Paulo fez nesse ano que o Rames teve aqui, o São Paulo se impôs. É verdade. Chegou e falou assim, amigão, quer assinar? Quer assinar logo? Então libera aí o que você tem para receber. Não, quer assinar? Vai. Aqui, jurídico, já faz aí o papel, já faz aí o documento. Fez, entregou, trocou, tá bom, tudo certo. Então o Rames, até o dia 30 de julho, era funcionário do São Paulo. A partir de ontem, esse contrato foi rasgado. Assinou, perdeu a validade. Rescisão. Então, de 31 em diante, não vale mais nada. Não recebe mais nada. Aí teve um pagamento ali que foi referente, uma conta que foi feita. O São Paulo, entre o que devia para ele e o que pagou esse ano, e o que pagou durante esse ano, deu algo em torno de 13 milhões de reais. O Rames, ele entregou 2 gols e uma assistência, se eu não me engano. 2 gols, certeza. A assistência talvez tenha sido, acho que um pouquinho mais. O gol contra o Fortaleza, e contra onde ele perdeu um pênalti, Inter de Limeira em Brasília. Isso. 2 pênaltis perdidos, contra a LDU e contra o Fortaleza. Perdeu 2, e um pênalti não batido. Contra o
Novo Horizontino. Novo Horizontino, que ele pediu para não bater. Temos o bastidor dessa história na boca do Carpini, que o Rafinha vira para ele e fala assim: professor, o Rames não está se sentindo bem. Então isso põe na conta do Rames. E tem também uma negativa de viajar com o time para Belo Horizonte. Verdade. Ele não quis viajar. Então tem muito mais contra do que pró. Foi uma passagem pífia e que chegou ao fim. O São Paulo ontem estava muito aliviado. Conversei rapidamente com alguns dirigentes e tal, a sensação era de alívio. Mas André, o São Paulo gastou aí uma grana para o cara que não entregou nada. Se você pensar, toda contratação é um risco, é uma aposta. Eu sou contra, por exemplo, quando a galera faz aquela conta assim, cada gol do fulano custou tanto se você olhar o quanto pagou. Primeiro que todo jogador você vai ter que fazer isso, porque para todo jogador você paga ou luvas ou um valor para comprar, você paga salário, você paga direito de imagem. Então vai ter que saber todos os valores para poder fazer essa conta de todo mundo. Eu acho isso aí uma grande balela. Mas ele tá... No geral, achei uma passagem frustradíssima. A responsabilidade do São Paulo, ao meu ver, foi ter entrado no embalo sem levar tão a sério assim, o histórico recente do jogador, de pouquíssimas partidas por ano, de só brilhar na seleção. Acho que o São Paulo confiou muito que ele ia chegar e ia gostar de ser tratado como rei e que ia ser maneiro. Só que o São Paulo se encaixou bem no momento em que ele chega, e aí o Dorival, muito bem, não cede a essa pressão e vai com o time que tinha que ir mesmo, não à toa ganhar a Copa do Brasil. Aí vem Carpini, também não consegue encaixar, o Zubeldia vê e percebe que o cara não vai entregar e também não leva em conta mais. Então, para mim, o grande erro do São Paulo foi lá atrás, ao contratar sem levar tudo isso em conta. Depois, é o que o Hernan falou, faltou ser mais firme nessas vezes em que o Rames deu essas vaciladas. Então, assim, no geral, a culpa maior, para mim, é do Rames, porque se ele foi contratado e ele descumpriu combinados, compromissos e tudo mais, para mim a culpa é de quem descumpre. Mas o São Paulo, ao meu ver, lá atrás errou também, porque era meio claro que o Rames já não era um jogador tão confiável assim para o dia a dia. Não, e assim, detalhe, né? Vamos pensar que o Dorival foi quem deu o aval da contratação, porque era o treinador da época. E aí ele pensa, poxa, o time tá azeitado aqui, o Lucas tá jogando demais, o cara não tá o Lucas chegou uma semana depois e estreou voando. O Rames atropelou. E aí o que acontece? O Dorival Júnior acaba tendo uma carta de inocência, porque o Dorival foi campeão. O Carpini tem uma carta de inocência, por mais que ele tenha tomado hate naquela desclassificação lá pro Novo Horizontino. Sim. Foi campeão com o Rames se recusando a ir. É verdade. Aí você pega na Libertadores, beleza, vamos de Rames. Teve uma conversa lá com o Rames, os líderes conversaram com o Rames. Estreia contra o Talheres. Rames titular. Não time entregou. Mal. Time mal. Era a chance dele mostrar que ele era o extra sério, o extra classe que ele é. Machucou Lucas, machucou Rafinha. Rato. E ele... zero, ali. Ceradeira tocando de lado. Aí, jogo no Morumbis, mais um, tal, não sei o quê, nada. Então, assim, ficou muito claro qual era o problema. Aí chega o Zubeldia. 9 minutos, 10 minutos no clássico contra o Palmeiras. Morumbis, eu estava lá, no campo. Ele entrou e eu tava do lado dele no aquecimento. Tava aquecendo ali, normal, tal. O Zubeldia chamou. Os 10 minutos, onde o ritmo de Palmeiras e São Paulo já estava mais baixo, ele não deu a intensidade. Ele entrou, parecia que ele estava jogando desde o minuto 1.
Inclusive nesse jogo o São Paulo tava numa crescente e aí de repente quando ele entra o time dá até uma desacelerada, né? Então aí o Zubeldia falou, não, aqui não rola. E era o terceiro treinador. Não é, deixou de ser. E aí você vai lembrar na história do São Paulo, quando o Rivaldo vai pro São Paulo em 2011, que o 2011 era o Carpegiani, foi demitido por usar pouco o Rivaldo. Eu Aí lembro assumiu disso. o Adilson Batista, que foi demitido por usar muito o Rivaldo. Até perceberem que o melhor negócio era não ter o Rivaldo. Pra mim foi muito parecido dessa vez. Eu lembro de uma declaração do próprio Rivaldo contra o Carpegiani pro Plihal na época. Plihal sempre bom ali na porta do ônibus, porta de saída de vestiário. E aí o Rivaldo fala, pô, com todo respeito ao William José, que é moleque, acabou de subir e tal, pô, eu vir aqui para Florianópolis para ficar 80 minutos sentado no banco e jogar 10, é brincadeira, pô, eu posso ajudar, contribuir. Foi um jogo que o São Paulo foi eliminado pro Avaí na Copa do Brasil. Eu lembro desse jogo. Então. Ó, o chat aqui começou a falar só de quem é ídolo ou não aqui. Inclusive um superchat do compadre Mineiro perguntando quem é mais ídolo, Caleri ou Luiz Fabiano. Ó, o Caleri hoje já tem mais títulos importantes que o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tem muito mais gols que o Caleri. Mas o Luiz Fabiano ganhou o quê? Paulista? O Luiz Fabiano tem um Rio-São Paulo e uma Sul-Americana. O Caleri tem uma Copa do Brasil e a Sula que ele não jogou, né? Ele jogou pouquíssimo na campanha, né? O melhor momento dele nessa Sula foi expulso, lembra? Foi expulso na primeira final. No jogo que era no estádio do Boca, inclusive, contra aquele time lá, maldito lá, como é que é o nome? O Tigre. O Caleri ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. O Caleri tem 73 gols em 4 anos somados aí as duas passagens. O Luiz Fabiano ficou muito mais tempo, né? Mas fez 212 gols, se eu não me engano. Então, assim... Sabendo fazer gol pra caralho. É absurdo. Inclusive, o pessoal levantou muitos números do Luciano aí em mata-mata. Inclusive, vou fazer um videozinho aí para as minhas redes sobre isso. O Luciano chegou a uma marca bem legal de gols em mata-mata. O Luiz Fabiano fez 55 gols em mata-mata, tá? E ele ainda... Eu tenho um número aqui que eu passei na transmissão ontem, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, ó. 19 gols, 9 assistências em 48 jogos de mata-mata. Isso mesmo. 28 participações em gols em 48 jogos. Ou seja, a cada um jogo e alguma coisinha ele participa de um gol em mata-mata. Muita gente perguntando aqui de novo patrocinador do São Paulo e de reforma do Morumbi. Isso aí foi o que o Leandrinho Guerreiro falou. O Leandro Guerreiro. Ele estava no programa do Neto, se eu não me engano, de domingo, que eu já participei. E aí ele falou, o São Paulo está para anunciar o maior patrocinador da história e tal. Perguntei ontem, ninguém sabia. Então, você está na mão só do Júlio Casares e tal. O pessoal pode dar uma sossegada aqui, então. Boa. Vamos esperar a Mônica Bergamo. Não, tô brincando. Espetada no Casares. Meu amigo, Casares é amigo.